Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Agrifato Cast. Estou aqui com os nossos consultores, vou falar em ordem alfabética e eu vou tentar não errar. Laura Rezende, Rodrigo e Iago. Vamos embora. Vamos falar aqui de mercado. O mercado está meio pressionado, já faz um tempo, o pessoal meio desanimado. Eu recebi, inclusive, uma observação muito interessante semana passada. A gente responde muita caixinha com perguntas, né? E muita pergunta sobre o que ia acontecer com o agosto. E teve um seguidor que falou assim, foi muito engraçado, cara. Ele falou assim: puxa vida, esse povo tem tanta gente preocupada assim com agosto, eu acho que eu estou preocupado agora também. Ou seja, tem tanta gente preocupada com agosto, é porque o agosto tem bastante gente para vender boi, né? E de fato, o que a gente colheu em agosto foram as maiores escalas dos últimos 3 anos. Acho que até mais, as últimas escalas desde 2017. O Iago, que é muito melhor de memória do que eu, pode me corrigir se eu tiver falado errado. E 2017, justamente, foi o último ano, assim, de briga de foice, né? Vamos falar de sanguinolência, sei lá como é que fala isso, carnificina no mercado pecuário, quando o preço de fato caiu muito, a gente vê aquelas notícias negativas tomarem muita proporção, muita força, e a gente está com escalas parecidas com aquele momento. Lembrando que no ano passado a gente atingiu o menor nível de abate de fêmeas proporcionalmente ao total também da história recente, ou seja, a gente reteve muita fêmea no passado recente agora. E isso acaba cobrando o seu preço, tá certo? Mas, né, esse é o resumo aí da observação de hoje. Eu sempre falo que o ser humano ele nasceu com bug, né? A gente tende a projetar eternamente na nossa cabeça, né, no nosso imaginário, as situações que a gente vivencia hoje. E o nosso exercício aqui na Grifato é fazer exatamente o contrário, é trazer a cabeça do investidor para dentro da operação, ou seja, o que o hoje pode levar o amanhã a ser, né? Então, nós já temos aqui algumas mudancinhas no mercado, ainda são sutis, mas eu acho que já vale a pena comentar. Então, as escalas de abate evoluindo aí, eu acho que exportações também tem números interessantes para a gente trazer, dados de reposição, algum comportamento dissonante do que nós estamos observando no mercado boi, e no mercado de grãos também tem boas novidades. E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse detalhe agora, porque não tem mais boi de pasto, né? Daqui para frente, a gente só vai enxergar boi de pasto de maneira efetiva na virada desse ano para o ano que vem, mais ali para janeiro, fevereiro, se o clima favorecer também. Agora é boi de coxo, agora é boi suplementado. E pensando em suplementação, a gente vai falar também dos custos nutricionais. Obviamente, a gente vai falar milho, com o principal efeito aí, principal participante constituinte do custo de produção, e a gente vai falar um pouquinho de soja também. Então, vamos lá. Iago, o que você está observando para as escalas de abate? Bom, vamos lá, Lídia. Obrigado mais uma vez. Bem, o que a gente tem observado, pelo menos até semana passada, tinha muita preocupação, né? A gente colocou uma preocupação muito grande em cima das escalas de abate, porque elas tinham realmente se alongado muito. Então, a gente chegou a ver escala de abate aí no maior nível dos últimos 4, 5 anos. E isso preocupou justamente por conta do excesso de oferta, a dificuldade, digamos assim, em escoar toda essa oferta. Esse é um ponto importante. E é óbvio que existe sempre um equilíbrio entre oferta e demanda, né? A gente está observando agora um excesso de oferta chegando e a dificuldade em escoar ela. O movimento que aparentemente começou a se consolidar ao fim da última semana pode ser um alento para que a gente fale e comece a tratar com uma melhor clareza o fim desse ciclo de queda, né? Uma possibilidade de que esse ciclo de queda talvez tenha passado. Por quê? A gente começou a olhar para essa mesma escala de abate que chegou na média Brasil a bater 12, quase 13 dias de referência há uma semana atrás. Essa mesma escala de abate média Brasil, média ponderada pelo abate, está batendo a casa dos 9 dias. Então, a gente tem um recuo de pelo menos 3, 4 dias na média Brasil. E às vezes a gente pode ficar, às vezes, enviesado na hora que a gente olha, porque quando a gente olha por estado, São Paulo ainda está bem alongado, tá? A gente olha para as escalas de abate em São Paulo, que é o estado referência, que é o indicador CPEA, e que acaba, às vezes, reverberando no curto prazo sobre o comportamento do preço, tanto na bolsa quanto no físico, ele está com uma escala mais alongada. Os frigoríficos de São Paulo estão com maior conforto. Mas, quando você olha principalmente para Mato Grosso, para Tocantins, quando você olha para Rondônia, você vê um processo de um encurtamento das escalas de abate. E assim, não são só essas praças, mas essas praças estão no momento mais crítico
desses últimos 2, 3 meses, justamente por conta desse encurtamento, dessa dificuldade que houve, com o preço caindo, de ir completando as suas escalas. Então, mostra para a gente justamente essa dificuldade nas outras praças e encher as programações de abate, tá? Esse é o movimento atual. Obviamente, a gente vai ter que acompanhar, né? Acho que a Lígia sempre pontua para a gente aqui ficar de olho, porque a escala de abate é um indicador muito que é muito fluido, né? Às vezes ele bate muito forte, depois ele recua, mas se isso formar tendência, é um indicador muito importante para a gente falar, enfim, do ciclo de queda do boi gordo, pelo menos no mercado físico paulista, tá? Então, ficou muito interessante a partir desses últimos 3, 4 dias úteis, né, desde quinta, quarta-feira da semana passada, o encurtamento da escala de abate cada vez mais claro, digamos assim. A gente E tinha falado um pouquinho do diferencial aqui, né, no aquecimento para a gravação. sim, e esse acho que é um dado relevante, assim, né? Esse encurtamento das escalas de abate em uns estados e outros estados, você percebe, ou no caso de São Paulo, na verdade, essa escala mais alongada, isso automaticamente se refletindo em preço. A gente fazia tempo que não pegava uma alta de preço e a gente começou a ver isso acontecer em Goiás. Então, você olha, Goiás teve uma leve alta no preço do boi comum aí, justamente por conta desse encurtamento da escala de abate em Goiás, enquanto São Paulo estava um pouco mais sólida, né? Um pouco mais completa essa escala de abate. Então, o diferencial de base, que durante os 3, 4 primeiros meses desse ano caminhou muito largo, né? Chegou a bater recorde aí, começou a voltar e está continuando voltando, né? Julho fechou com diferencial de base encurtando em praticamente todas as praças, com exceção, se eu não me engano, da Bahia, que a gente teve um leve incremento ali, mas coisa pouca. Mas é geral, o diferencial de base está se encurtando na maioria das praças que a gente tem observado, tá? E acho que é um indicativo justamente desse movimento de escalas mais curtas no interior do país. Os frigoríficos paulistas que pagam já mais caro dentro do estado começam a puxar gado de fora. Então começa a se ter um movimento de frigoríficos paulistas buscando mais animais de fora do estado. Eu acho que esse movimento é muito interessante de observar, que ele conversa, né? Ou seja, a escala de abate em São Paulo está longa, nos demais está começando a cair, o preço está começando a subir nas demais praças, encurtando o diferencial de base. Ou seja, São Paulo está consumindo animais que vieram de outros estados e agora está começando a enxugar nos demais estados, provavelmente vai acabar refletindo em São Paulo, para a gente fazer um breve resumo aí. E esse movimento eu acho muito interessante. Por quê? Porque ele vem em linha com o que nós estamos observando, com o que a gente costuma observar de entre safra, né? De seca, exatamente essa questão de agora a gente ter o boi de confinamento, né? Esse enxugamento de oferta e etc. E talvez o reflexo daquilo que nós já conversamos aqui, né? Sobre o que a gente já conversou aqui, que foi vendas de suplementação mais tímidas no primeiro semestre, e quando a gente olha aí para animais confinados, a gente vê um enxugamento também, principalmente nas grandes estruturas, né? E trazendo um pouquinho agora também para exportações, pensando em movimento de consumo, o que a gente está conseguindo ver aí? Então, acho que esse é um dado. A gente teve a confirmação agora do mês de julho, tá? Os dados que saíram. Então, a gente teve aí o segundo melhor mês de julho da história. Foram 167 mil toneladas em volume, tá? Eu estou falando segundo melhor mês da história em volume, mas em receita, a gente mais uma vez, pelo terceiro, quarto mês consecutivo, a gente bate US$ 1 bilhão arrecadados com a venda de carne bovina no Brasil. Então, a gente está batendo recorde atrás de recorde no quesito receita gerada com exportação de carne bovina. Assim, a gente já estava relativamente otimista com as exportações e vai ficando cada vez mais claro que o Brasil deve fechar 2022 com maior volume assim da história, sem sombra de dúvida, assim, disparado o maior volume da história exportado e também a maior receita obtida com a venda de carne bovina. O incremento de preço, está tudo caminhando para a gente ter, sim, mais uma vez não, mas um ano em que a gente provavelmente vai fechar aí com o melhor nível exportado. A competição para o mercado interno está bem difícil, então os frigoríficos estão priorizando o embarque para fora do país justamente por conta dos preços bem elevados. Mas, de maneira geral, acho que a gente teve mais uma consolidação desse cenário, tá? Que a exportação continua muito boa. Os frigoríficos que têm habilitação China hoje, né? Que conseguem mandar essa carne para a China hoje, estão sim com um cenário de margem, de rentabilidade muito, muito bom, olhando para esses indicadores que a gente tem. Eu não tenho acesso internamente a esses números, mas o que a gente vê é que tanto o preço da matéria-prima em dólar quanto o preço que é vendido
está relativamente competitivo para o Brasil em condições que a gente bata recorde aí de exportação. E pelo que a gente observa, a China está, assim, a gente teve alguns probleminhas pontuais agora, mas a gente, pelo que acompanhamos dos casos aí, foram probleminhas legítimos, né? Não foi mais aquela questão lá que a gente fala que é marmelada, do pessoal suspender a habilitação das plantas ou a importação das plantas sem muito motivo plausível, né? Então agora é Nesse caso, diferente. acho que nesse caso, Lígia, só para elucidar, foi a primeira vez desde que começou essas suspensões que a gente teve uma suspensão partindo do mapa, tá? Não foi uma suspensão partindo do GAAC lá da China, foi uma suspensão partindo do mapa. Se foi preventiva, se não foi, acho que aqui a gente não tem a certeza, mas o que a gente tem de diferente é que foi uma suspensão que partiu única e exclusivamente do mapa antes de partir dos chineses. Tá? Tá, isso é bem importante, muito bem observado, né? Porque das outras vezes veio do outro lado e aqui foi algo talvez preventivo, enfim, partiu Isso. de dentro, né? Isso traz uma diferença aí de status da situação. E consumo interno, hein? Como é que nós estamos? A Então, gente Lígia, está agora tendo a um gente. abate acima do ano passado, a gente já está observando aí o abate crescer em volume, desculpa te interromper, e o mercado doméstico está dando conta do recado, está meio engasopado, mas também a gente não viu aquela sangueira, aquela derrameira de preço no atacado, né? Como é que você está vendo aí? Então, o que a gente tem observado é que tá ficando mais ofertado, tá? O mercado interno tá ficando mais disputado, até por isso que a gente teve ali o preço bateu chegou a bater a carcaça casada, chegou a bater em 21 esse ano, principalmente ali durante o mês se não me engano, junho, a gente teve preço em 21 e agora voltou, tá? Então a gente consolidou essa queda e é justamente por conta desse aumento de oferta, porque todos os comentários e todas as conversas que eu tenho tido com quem trabalha com açougue, com quem trabalha com varejista, digamos assim, é que há uma melhora no consumo, né? Uma melhora da demanda. O brasileiro está, consequentemente, relativamente comparado ao primeiro semestre desse ano, comparado ao primeiro semestre do ano passado, o brasileiro está com um poder de compra maior, tá? Isso não é refletido somente pela carne bovina. A gente olha indicador de desemprego. O Brasil voltou a bater o menor nível de desemprego dos últimos 6, 7 anos. Então, a gente está com 9,3 de indicador de desemprego. É o menor, na verdade, o menor valor desde 2015. Ainda que a renda, digamos, o rendimento médio das famílias tenha caído, é um alento de mais dinheiro circulando na economia e há perspectiva de melhora, tá? No sentido de consumo. O grande, porém, é que a gente lida com uma oferta maior para o mercado interno, e aí por isso que os preços têm caído, mas é fato que aconteceu, não há uma derrameira de preço, não há um derretimento do mercado. É assim, a gente cai de 20, bate no 18,50 e cada vez fica mais claro para mim que o 18,50 hoje, né, nominalmente, é um limite para ativar consumo. Ele bate ali e volta, ele bate e volta no 18,50 da carcaça casada. Tá, isso é importante também, ou seja, está saturado, mas está encontrando, tá com cara de encontrar um pisozinho aí, né? Vamos ver. Tá com cara de encontrar um O piso. piso a gente só sabe depois que ele apareceu, antes nunca, né? Mas está com cara. Sim, Ô, exato. Laurinha, e o que você me fala da reposição? Eu queria também fazer uma observação, que eu estou conversando com o pessoal de carnes aqui do Triângulo de Minas, né? Triângulo Mineiro, e eles estavam falando justamente o perfil de carne que o consumidor está querendo mais, que é uma carne mais está saindo mais uma carne de ou novilhas, né? Ou então de bois com uma cobertura melhor, que se chegar a carne descarnada, o pessoal não aceita muito. Então, até do perfil do consumidor mesmo, talvez esteja mais exigente aí pela carne bovina, pela quantidade pela qualidade e pelo volume também de carnes que está saindo nesse perfil. Eles falando que dá uma, mesmo às vezes pagando um pouco mais caro pela fluidez que a gente tem, que eles têm no mercado na venda aí desse tipo de carcaça, compensa ainda eles pagarem R$ 1 ou R$ 2 a mais até nesse tipo de carcaça de animal. Minas estava bem bombando aí de escala, né? A gente tinha sentido um movimento forte aí. Minas estava bem consonante com São Paulo, né? Sim. Bastante. Nossa, a gente ouviu falar em escalas aqui chegando até quase um mês, né? Uhum. Então, em frigoríficos bem grandes. Aqui é um movimento pontual, a gente até deu uma sondada no mercado em geral, não vimos essas escalas tão alongadas quanto essa desse frigorífico específico aqui de Minas, mas estavam também alongados, como o Iago já comentou, assim, essa semana deu uma melhora, né? Deu uma encurtada nas escalas, mas essa aqui desse frigorífico regionalmente foi um ponto bem peculiar, assim, de bastante atenção para a gente naquele momento que nós ficamos sabendo. Uhum. Mas agora, enfim, o mercado
de reposição, saindo um pouquinho do boi gordo aí, da carcaça, falando um pouco do mercado de reposição. A gente já tinha falado na semana passada, né, dessa expectativa de melhora para o invernista ou para o confinador que vai comprar esses animais de reposição, com a baixa de preço. A gente identificou preços abaixando em algumas praças aí. Pelo jeito, era o início do movimento, esse movimento está se consolidando, né? Essa expectativa que a gente tinha de análise está se consolidando. Então, no CPE, a gente viu da semana passada um animal, um bezerro saindo, e lembra que o CPE ele reflete praça MS, né? Mas um bezerro aí saindo de 2.769, indo para casa de 2.625. No bezerro e meia, 7 arrobas mais ou menos, a gente viu uma queda aí também de 1,1%, no garrote 12 meses de 0,5%, então a gente está vendo essas diversas praças, esses movimentos de queda, realmente consolidando ali aquela expectativa que a gente tinha falado da semana passada, Sim. O que pode ser bons indicativos para esses compradores, né? Para quem vai comprar esses animais, para ficar atento aí, porque historicamente no segundo semestre a gente vê um movimento contrário, né, de alta nos preços da reposição, puxado aí muito pelos preços do boi gordo também, que a gente vê melhores preços historicamente no segundo semestre. Então, agora, nesse momento, a gente está indo numa contramão da expectativa, que é geralmente o que acontece no segundo semestre, e pode representar boas oportunidades aí para esses compradores dessas categorias de animais. Então, ainda mais pensando que essa semana começou um pouco mais otimista também. Não dá para a gente falar que o clima na Bolsa está mais otimista, porque na semana passada a gente viu um perfil semelhante, né? A segunda e a terça foram um pouco melhores, e aí no restante da semana a gente viu a Bolsa caindo um pouco nas cotações, mas se a gente for analisar esses dois cenários, da reposição caindo no mercado físico e a Bolsa apresentando patamares um pouco melhores de preço de negociação, aí olhando para o outubro, a gente teve uma alta só do fechamento de sexta para hoje de 1,4%, no agosto, que é o contrato mais curto, de 1,1%. Então, a gente analisando esses dados em conjunto aí, pode sugerir oportunidades para quem precisa comprar esses animais e fazer uma recria e uma engorda ou só uma engorda nesse curto prazo. Excelente. E aí, pessoal, tendo esse cenário aí que a gente está entendendo de reposição já respondendo a entre safra, né? Apesar do ciclo pecuário, a gente sabe que o ciclo pecuário faz reposição variar para baixo, mas não neutraliza 100% da sazonalidade. Isso é um papo que as pessoas confundem muito, né? Ah, mas o preço está subindo agora no segundo semestre. Claro, gente. Agora, em relação ao segundo semestre do ano passado, quanto variou a margem? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Senão, a gente voltaria para os preços lá da década de 90, né? Da década de 70, antes da inflação. Não tem como. Nominalmente, a gente cresce, em termos reais, não. Então, a gente tem um desafio, agora sazonal. O boi gordo, apesar de a gente achar que chegou lá no piso, está desafiador, a gente sabe disso, né? O mercado está se arrastando em pleno agosto. E aí sobram os insumos nutricionais para a gente observar aí o que está acontecendo. Porque, como eu falei, agora pega, né? E aí, Rodrigo, o que você tem visualizado de novidade no mercado de grãos? O que você pode trazer para a gente interessante? Fala, Rodrigo. Beleza, boa tarde, Lígia. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Acho que não tem como não começar a falar dessa parte de grãos, né? Soja e milho, com a notícia, né, que saiu no dia de ontem, do primeiro navio carregado de grãos, né, deixando o porto de Odessa, na Ucrânia. O primeiro navio que está partindo do porto, né, que partiu no dia de ontem, desde a invasão russa. E esse, com certeza, foi um dos principais direcionadores, né, dessa movimentação de preços no dia de ontem e hoje também, né, junto ao mercado climático. O mercado viu isso com otimismo. Sim. Um maior escoamento, né? Quando foi assinado o acordo, né, foi um balde de água fria já na sequência, né, porque teve o bombardeio. Então, na semana anterior, a gente viu, né, uma semana muito positiva, tanto para o milho quanto para a soja, né? A soja teve uma das maiores altas dos últimos anos, e essa notícia no dia de ontem, né, com a saída do primeiro navio, com certeza trouxe um alívio para o mercado, né? O mercado retirando o prêmio de risco das cotações.
E é isso, né? Basicamente, no mercado americano, na minha visão, né, os principais direcionadores no momento serão clima e essa questão das exportações ucranianas, né? Porque tem que ser algo a ser monitorado, porque a gente não sabe se terão alguns entraves, né? Tem cerca de 16 ou 17 navios já carregados, esperando, né, a sua vez para deixar o porto de Odessa. Então, é uma coisa que vale monitorar. Sabe, E, Rodrigo, desculpa te interromper, que eu imagina... acho que vale acho que só a divagação aqui. Assim, esses navios, provavelmente, eu já tinha ouvido falar, a maioria deles já estava lá no porto de Odessa e eles já estavam até carregados, né, antes do começo da guerra. Então, são navios que são de outros países que estão na Ucrânia desde 27 de março, digamos assim. 27 de fevereiro, março, não lembro exatamente quando começou a guerra. Mas a minha indagação, eu acho que a divagação é que como que vai voltar esses navios? Esses navios vão voltar para serem carregados novamente? Como é que vai funcionar o fluxo? Porque, assim, uma coisa é sair no mar que está minado de bombas ali debaixo d'água, outra coisa é voltar, né? E acho que vai ter um risco muito grande para quem quiser voltar e colocar esses grãos para esse fluxo funcionar normalmente, digamos assim. A gente ainda tem muita atenção para colher, né? Muita atenção. Sim. Agora, eu acho esse primeiro escoamento ele bem importante, né? Acho ele bem importante, assim. Agora... E ele tá indo basicamente, né? Eu vi os lineups lá, eu vi que eles estão indo basicamente para atender países ali da região que estão sofrendo com problemas de fome. Então, o primeiro carregamento, se eu não me engano, foi para o Líbano, né? Que passa por uma guerra civil, que tá com grandes problemas de alimentação, de fome lá. E os carregamentos estão sendo justamente para atender esses países, assim, né? A ONU tá bem envolvida dentro disso aí. Vamos ver se flui, né? Mas acho que é um primeiro passo. Sim, acho que o mercado deixou claro como ele enxerga isso, né? E acompanhamento safra aí, como é que tá, Rodrigo? Perfeito. Brasil, perdão, voltando aos Estados Unidos, a gente tem, só pontuando junto a esse movimento de ontem, né, da exportação ucraniana, o mercado climático pesando muito até meados do final de agosto, vai ser assim, né, que em setembro aí a gente já começa com a colheita de soja e milho nos Estados Unidos, então não adianta, né, acompanhamento desses mapas climáticos é de suma importância. Agora, referente a Brasil, né, exportações que saíram, dados do SESEX no dia de ontem, Brasil batendo recorde aí, né, mês fechado de julho de 2022, com 4,12 milhões de toneladas, né, do cereal que foram exportadas. É um número 107% maior em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então a demanda está bem forte. Conab, né? Também um dado divulgado no dia de ontem, né? O Brasil colhendo uma área já acima de 70%, tá entre 71 e 72, não me lembro exatamente. E mesmo com esse avanço, né, da colheita do milho safrinha, a gente vê um mercado, ele veio em queda, né? O mercado físico, o mercado na bolsa, mas a demanda pode segurar muito bem, né? E está segurando exportações em alta. E também tivemos, né, nessas últimas semanas, a notícia de que muito provavelmente o Brasil aí vai começar a exportar também o milho para a China, né? Então, a gente vai ter a entrada desse Tem país. tiro de todo lado, né? Sim. Então, assim, tá bem aquecido, né? O mercado tá bem volátil e na bolsa ele tá mais lateralizado, vamos assim dizer, né? Com a média móvel aqui dos preços meio flat, mas a gente tem esses grandes direcionadores e não deixando de mencionar, né? O Brasil também, ainda mais nessa época que a gente tá muito parelho ao preço de fora, né? Paridade de exportação. Então, acho que ele vai ficar novamente até o final de agosto aí bem colado a esse movimento de Chicago. Tá, excelente. Você vê, não vai ter alívio, né? Conta tem que estar na ponta do lápis. Hoje, eu sempre recebo uma pergunta muito comum. Recebi uma oferta de novilha aqui por X reais, tantos meses, peso tal. Compro, bom negócio? Cara, como que eu vou saber se é bom negócio? O bom negócio é você projetar o custo, né? E ver se te rende no final.
Então, assim, nós conseguimos, inclusive, projetar o que a gente acha que vai acontecer com os preços, mas nada disso que a gente está falando aqui é garantia. Então, assim, muito risco no ar, risco de alta de preço de insumo, risco de alta de preço de reposição agora. O boi está patinando, né? A gente sabe. A margem encurtou em relação ao ano passado, na mesma época, em relação ao ano retrasado, principalmente, quando se carregava um custo muito baixo, efetivado, né? Então, agora, cara, é fazer conta. Se a operação der dinheiro e ainda sobrar, é boa operação. Essa é a boa operação. Né? Se eu não souber se está dando dinheiro ou não, eu preciso sentar e fazer conta. Tá bom? Acho que é isso. Alguém tem algum resumão aí para fazer? Alguém tem alguma conclusão para tirar aqui no final? Lígia, eu acho que é isso. Da minha parte é isso. Acho que o pessoal vai ter que ficar bem atento a essa questão, como a gente voltou aí, justamente dessa virada, tá? Se vai ter essa possibilidade de virada ou não, se acabou o ciclo de baixa do boi gordo, ou não, pelo menos o ciclo de baixa de sazonalidade, tá? Só para ressaltar esse ponto. A fase, a sazonalidade, pressão de queda aí, né? Exato, exato. Excelente. Então tá bom, turma. Obrigadão aí pela participação. Vamos em frente. Valeu. Valeu, Obrigada, pessoal. pessoal. Bom Valeu, trabalho. pessoal. Até já. Obrigado.